Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. A gente minimizou o prejuízo, né? Com o gol do Rony, que não estava impedido, obviamente, numa jogada do Marcos Rocha. Acertou um bom passe, o Rony estava ali habilitado por pouco e fez um bonito gol. Hoje conseguiu não engrossar na frente do goleiro e tomou a melhor decisão. Agora, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para vocês, porque, cara, o Lázaro não... Ele fez um gol também no primeiro tempo, ainda impedido, mas não tem condição, né, rapaziada? Desculpa, não tem condição. A displicência dele em dois lances, que é verdade que o Inter também desperdiçou um. Na verdade, alguns contra-ataques o Inter desperdiçou, mas um muito parecido, que, na verdade, dois. Um que o Wesley poderia ter aberto a bola na direita e outro que o Ener Valencia poderia ter aberto para o Wesley, né? Exatamente. O que eu estava falando agora no começo da live, né? Por isso que eu já deixei para o começo, para não esquecer de comentar. Realmente o Lázaro não sou... Assim, jogou hoje numa função de falso 9, né? O Palmeiras ele teve ideias diferentes ali nos dois tempos, né? O primeiro tempo o Palmeiras ele foi mal demais. O Palmeiras, na verdade, não fez nada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu se impor fisicamente. O Palmeiras melhorou se comparado ao adversário, fisicamente falando. Ainda muito distante, né, do que a gente quer ver para os jogos contra o Flamengo, né? Porque não é só um jogo, são dois. Então, se você tá... Ontem o Botafogo não assistiu o jogo, mas o Botafogo justifica, né? O momento de liderança, tá muito bem, tá ganhando os jogos que tem que ganhar, né? Os jogos que tem que ganhar em casa tá ganhando, jogando bem, jogando solto, ganhou mais um jogo ontem, né? Que não é, aí é um contexto contra o Atlético Goianiense, aí não é necessariamente o jogo em casa, é um Botafogo que fez uma pontuação recorde, né? Então é possível a gente falar que o Botafogo segue no caminho certo, abriu uma vantagem boa em relação ao Palmeiras. O Flamengo ainda segue com o jogo a menos. Eu vou deixar a tabelinha na tela para a gente conversar e também falar bastante do jogo. Pedir para quem está chegando deixar o like, tá, rapaziada? Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também. Isso tudo ajuda muito no nosso canal. O Leandro fala do GI, não precisa de mais nada, é bagre com força. Cara, não gostei da partida do GI, a gente vai falar um por um. E o Maurício apagado, né? O Maurício numa versão Veiga, assim, né? Apagado. Agora, o Veiga, o Palmeiras alternou dois momentos no jogo para mim, né? Um momento mais passivo, um momento mais de toque de bola. O Felipe Anderson também, a gente, cara, o que é o Felipe Anderson no esquema do Abel? Ele é qualquer coisa. Cara, deixa o cara jogar um joguinho inteirinho ali do lado direito, que a coisa vai funcionar. Deixa ele jogar do lado direito. Aí bota o cara do lado direito, inverte o cara pro lado esquerdo, traz o cara para trás, inverte o cara para frente. A gente não sabe exatamente o que o Abel pensa pro Felipe, cara. Se ele acha que o Felipe é um ponta, se ele acha que o Felipe é um meia, se ele acha que o Felipe é um meia de ligação, se ele acha que o Felipe não é nada. Cada hora ele coloca o Felipe em uma função diferente. Eu acho que tem que insistir no Felipe em um lugar, não ficar deixando o Felipe jogar em qualquer canto. Dudu não justifica também. Hoje está como titular nessa transição. Realmente está muito abaixo fisicamente, mostrou mais uma vez. Lázaro, jogador medíocre, qualquer um da base é melhor que ele. O White falou aqui que o Rony titular contra o Fla, Fernando, você tá repreendido. Mas botou o cara hoje. O que vocês acham? Colocou o cara hoje. O cara decidiu. O que vocês acham? Para mim, titular. Vai colocar ele como titular. Podem ter certeza. Por que a torcida do Inter pode vaiar o Valência e a torcida do Palmeiras não pode vaiar alguns pés de rato? Pode. Ué, não vai porque não quer, o Mifune. Não vai porque não quer, mas não tem uma proibição de vaia. Claro que pode. Além de poder, justifica pela atuação do Palmeiras. A gente buscou o empate aí no contexto, né, do Rony, mas mais uma vez a gente não jogou bem. A gente não jogou bem.
falar que o Palmeiras fez um bom jogo. O Palmeiras fez um segundo tempo melhor do que o primeiro. Ou seja, no segundo tempo a gente melhorou em relação à primeira etapa. Mas não fizemos, não, um jogo exemplar, um jogo para a gente comemorar, não. A gente não fez um jogo bom, não. O Diogo falou, apertem os cintos que o técnico sumiu. Pois é literalmente uma crise, é um mau momento, sim. Quando começou, a gente falou que não, ainda não era uma crise. Se a gente parar para pensar nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, são 4 derrotas, uma vitória, que também a gente não sobrou aqui, ó, e um empate. Então, sim, a gente está aí num momento de mini crise. Um abraço para o Diogo. O Jair falou aqui, o Rústico é ruim, é grosso, maltrata a bola, mas é o que a gente tem. Pois é, mas aí que está o problema, né? Ele é o que a gente tem. E isso que assusta, né? Isso que assusta. Ontem eu dei uma passadinha ali no jogo do Flamengo. Eu vi que o Flamengo rotacionou o time, perdeu do São Paulo, mas é óbvio e evidente, né? O Tite falou, inclusive, que não poupa, ele preserva o jogador, né? No discurso muito parecido com o do Abel, mas obviamente rotacionou e por isso que não conseguiu ter o resultado contra o São Paulo. São Paulo ganhou, subiu na tabela, né? Uma tabela aí que eu acho que a gente nunca viu uma briga de título assim, ó. Entre os 6 times, tudo colado aqui, o Botafogo desgarrando novamente. O Jair falou, um abraço para o Jair, eu já li, desculpa, o Leandro aqui comentou de novo, me tirou o Felipe Anderson de onde estava rendendo para socar na esquerda e colocar o Gabriel Menino. Pois é o que eu estava falando anteriormente, ele não deixa o Felipe sobrar, né, na função dele, que é obviamente como ponta, o Felipe tá bem fisicamente, o Felipe, se a gente comparar Dudu e o Felipe Anderson, que são da mesma função, se a gente fizer esse comparativo dos dois, a gente vai entender, né, que o Dudu tá muito mal. O Dudu, ele não tem tido coragem de arrancar com a bola. Você vê o Felipe Anderson nos primeiros minutos em campo, ele deu algumas arrancadas, né, com a bola no pé. Ainda eu acho que sobra uma burrice para o time do Palmeiras. Por exemplo, o Zé agora mesmo fez uma arrancada ali. Cara, dá o passe. Ele teve 2 oportunidades de dar o passe. A arrancada foi muito boa, mas ele teve 2 oportunidades ali de dar o passe. Marcos Rocha, craque, deu o passe para o Rony. Pois é, o TH. Hoje um contexto aí que a gente busca o empate com passe do Rocha e finalização do Rony. Já preparem contra o Flamengo, hein? Esse filme aí eu já vi anteriormente, hein? O Nivaldo falou, sinceramente, o Rony é jogador de segundo tempo, mano. Você nunca analisou isso? O cara é bom de corrida. Não, nunca, ô Nivaldo. Várias vezes. A gente já falou aqui. Se colocar o Rony no segundo tempo, num contexto de pegar defesas e equipes mais cansadas, a chance dele ser mais importante para o Abel, né, TH, é maior do que começando. Então, assim, um abraço aí, Nivaldo. Mas eu falei várias vezes aqui no canal. Acho que uma das coisas que eu deixo bem claro na pegação de pé com o Rony é justamente isso. Ele não é para ser o nosso jogador titular. Ele não é para ser o titular absoluto. Ele é para ser um jogador de segunda etapa. E mais uma vez ele mostra para o Abel isso hoje. Mas o problema, né, TH, é que pode acontecer, não sei, dele pintar como titular contra o Flamengo. Onde ele poderia começar com o Flaco contra o Flamengo e depois, quem sabe, num contexto do jogo, colocar o Rony.